Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Espanha do Pipoca Laquete e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, porque hoje eu irei comentar aqui com vocês sobre roteiro. O que é um roteiro e qual a importância do roteiro em uma obra audiovisual. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma videoaula sobre roteiro. Então, eu queria começar falando que o roteiro é a parte mais importante para um filme, para uma obra audiovisual. Não é à toa que muitos filmes que são elogiados pela crítica hoje em dia passaram por muitas modificações até chegar ao cinema, até chegar aos olhos do público. Mas, mas o que é o roteiro? O roteiro, ele é a parte principal de um filme, para hora de você escrever um filme, na hora de você fazer um filme. O roteiro, ele é a estrela guia, é um documento que vai guiar toda a produção, que vai guiar que vai ajudar por exemplo, o diretor a escolher o elenco. E também, quando o diretor lê o roteiro, ele vai pensar, ele vai entender, ele vai saber do que aquele filme se trata, e ele vai conhecer um pouco dos personagens e vai escolher o elenco que ele acha que se encaixa naqueles personagens. O roteiro também faz uma grande diferença para os atores. O ator é aquele que vive na pele de outra pessoa. Então o roteiro ele ajuda o ator a entender mais sobre o seu personagem e depois disso ele vai tentar reproduzir as características daquele personagem da melhor forma possível. Então, tudo parte do roteiro, tudo depende do roteiro. Então, vocês conseguiram entender sobre um pouco sobre o roteiro e a importância dele? Então, vamos continuar. Outro tópico que eu queria trazer para vocês é sobre uma pergunta que muitas pessoas devem fazer. É fácil escrever um roteiro? Bem, muita gente acha que escrever um roteiro é a coisa mais fácil do mundo. Muita gente acha que não precisa saber nada de cinema, é só você escrever e pronto, partiu gravação. Tanto é que muita gente já pensou isso, o que resultou de muitas obras de arte do cinema, né? Principalmente cinema trash. Então não é fácil escrever um roteiro, tá, gente? Tudo vai depender de planejamento, criatividade e comprometimento. Você precisa ser muito criativo para você escrever um roteiro. Você precisa primeiro ter uma ideia e amadurecer aquela ideia. Porque muito roteiro, gente, às vezes muitos roteiristas demoram muito para escrever um roteiro. Por exemplo, filmes que são elogiados pela crítica, que são amados pelo público, por sua história, por sua perfeita história, por suas grandes atuações, ao longo dos anos, passaram por muitas modificações até chegar àquele resultado que a gente viu. Mas uma coisa que muita gente... por exemplo, um escritor não vai escrever um livro da noite para o dia. Ele vai pensar, por exemplo, na história, vai pensar nos personagens, e o roteiro é mais ou menos isso também. Porém, uma coisa que vocês também precisam entender é que o roteiro não é uma narrativa. Ele não é uma narrativa. Ele apenas está mostrando a história. Está mostrando as situações, e aí o roteiro não está mostrando a história, ele não está contando uma história. Então, também uma coisa que todo roteirista deve fazer é pesquisar muito sobre o tema que ele quer abordar.
Porque, por exemplo, um roteirista que quer fazer um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, ele precisa consultar, ele precisa, por exemplo, ir atrás de um professor de história, ele tem que estudar muito anos, e ele tem que estudar dias ou até meses para começar a gravar, porque não é fácil, né, gente? Não é fácil você fazer, por exemplo, um filme sobre Napoleão Bonaparte, porque, por exemplo, eu não sei se foi, mas acho que o Kubrick, por exemplo, já tentou fazer um filme sobre Napoleão. Ele leu sobre Napoleão, mas ele escreveu um roteiro, só que o filme não saiu, só que o filme não chegou a ser gravado. E então, você precisa se comprometer muito, você precisa pesquisar, estudar muito para você fazer um filme. Você precisa sempre tentar fazer o seu melhor na hora de você escrever um roteiro. E também, se for, por exemplo, você quer fazer um filme sobre racismo, você precisa pesquisar muito sobre racismo, você tem que se aprofundar. Então, e também, se você tem uma ideia na sua cabeça, você precisa pesquisar, você precisa assistir muitos filmes, você precisa ter inspiração para começar a escrever. Então, uma pesquisa ampla é sempre importante. Outra coisa que você também precisa pensar é sobre os personagens. Tem segundo um crítico, o personagem é ação, e não existe personagem, não existe história sem personagem, e também não existe personagem sem história. Porque o personagem é a parte mais importante de um roteiro. Ele é a parte mais importante. Você precisa fazer um personagem. Você precisa criar um personagem consistente, um personagem interessante. E você precisa pensar um pouco sobre a história do seu personagem. Você precisa pensar sobre a idade. Você precisa pensar sobre os gostos do seu personagem. Você tem que pensar muito, você tem que pensar muito nos atributos do seu personagem. Você também precisa pensar um pouco sobre o conflito. Você precisa criar um conflito para a sua história. Você precisa criar um conflito para aquele personagem. Porque o personagem, ele move a história. E ele vai tomando, e ao longo ao longo do filme, o personagem vai tomando atitudes que vão refletir no percurso da história. Então, é que nem a vida, a gente sempre toma atitudes para tentar resolver as coisas. No roteiro, no cinema, é a mesma coisa. A gente tem vários tipos de... a gente tem 3 tipos de conflito. A gente tem um conflito interno, que é quando o personagem tem um conflito com ele mesmo. A gente tem o conflito pessoal, que é o conflito entre personagens e personagens secundários. E o extrapessoal, que é um conflito do personagem com uma grande empresa ou algo que não é humano, a natureza, por exemplo. Então, toda vez que você pensar em escrever um roteiro, você precisa... toda vez que você pensar em escrever um roteiro, você precisa pensar no seu personagem e em um conflito para o seu personagem. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo feedback. Desculpa se eu falei demais, mas é que... desculpa se eu falei demais, né? Se o vídeo ficou longo, desculpa também, mas é que eu queria trazer um pouco de conteúdo aqui pro canal, né? Trazer um pouco de conhecimento aqui para vocês. Então, se vocês quiserem também, pesquisem um pouco também sobre roteiro, porque eu acho que tem mais coisas interessantes para se descobrir sobre roteiro. Então, compartilhe esse vídeo também, se inscreve aqui também no canal e também comente aqui qual sugestão de vídeo vocês acham que eu posso trazer aqui. Muito obrigado pela atenção e tchau!